Olá, eu sou o Jorge, criador do Libras ao Cubo, e nessa série de vídeos eu estou ensinando para você os fundamentos de uma metodologia para acelerar o seu aprendizado na língua de sinais. Através dessa metodologia, dezenas de pessoas já saíram do zero e atingiram a fluência na Libras em apenas 4 meses. E esse vídeo é sobre como você pode ter o mesmo resultado. Eu vou compartilhar com você várias histórias de pessoas com os mais diferentes perfis que enfrentaram diversos desafios, mas que conseguiram alcançar esse resultado. E aí você vai ver que não importa qual seja a sua situação, mesmo que hoje você não saiba nada ou que você esteja desiludida com as experiências que você já teve, se você tiver o foco, o comprometimento e o passo a passo correto, você também pode aprender a língua de sinais. E além disso, como prometido no vídeo anterior, eu vou ensinar para você os 4 estágios para que você possa aprender a Libras de maneira mais natural e assim acelerar e aprofundar o seu desenvolvimento. Mas para começar, eu quero que você conheça essas histórias. Embora o curso dê altas expectativas, eu estou com a expectativa baixíssima, porque o meu contato com o surdo é zero. Mas, como já foi falado, eu sou funcionária pública e também percebo que essa é uma grande necessidade onde a gente mora. Mas eu estou muito incentivada pela semana de aula gratuita. Também achei muito interessante o formato com que o professor Jorge traz para a gente a língua, e eu gostei especialmente porque tocou meu coração. Embora há muitos anos eu tenha ido a uma reunião, não entendi nada, fiquei chocada, porque eu falei assim, não, isso é muito difícil para mim, eu jamais vou conseguir. E aí essa semana me ajudou a perceber que qualquer pessoa empenhada pode ter essa oportunidade de saber melhor desse universo, aprender para ajudar as pessoas. Eu falei assim, não, isso é muito difícil para mim, eu jamais vou conseguir. Hoje eu vou contar para vocês por que eu gostei do curso do Jorge. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Antes, cada um de nós estávamos de quarentena e eu não podia ir trabalhar. E aí eu tinha horas, tempo, para fazer várias coisas, organizar coisas legais, coisas importantes. Mas aconteceu que uma amiga muito querida, amada, ela morreu. E eu fiquei muito triste. E eu fiquei muito angustiada, muito triste de verdade. Eu não conseguia prestar atenção para estudar, não conseguia prestar atenção nas reuniões. Estava muito difícil. E aí um dia, a minha irmã, Rose, ela me avisou da semana gratuita do curso do Jorge. E aí ela me perguntou, você quer aprender Libras? Aí eu fiquei meditando, Libras? Eu? Imagina. Mas eu fui ver. E tudo que eu vi, eu gostei muito. Era muito bom. Por quê? Parece, assim, que abriu a minha mente. E aí eu olhei e vi um mundo diferente. O mundo do surdo. E eu não conhecia esse mundo. Mas eu fiquei muito admirada. Mas foi fácil para mim? Não. Eu errei várias vezes, mas eu aprendi com os meus erros. Lembra, no passado, eu não conseguia prestar atenção em nada. E aí eu comecei a estudar, isso me deu força, ânimo. E aí eu percebi, poxa, eu estou conseguindo entender Libras. Eu estou conseguindo me comunicar com o surdo. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Nicole e esse é o meu sinal. Eu decidi aprender Libras porque minha tia e meu primo sabiam Libras faz tempo. Eu, quando criança, via e achava bonito. Passou um tempo e no ano de 2019, meu irmão José
começou a aprender Libras porque queria se comunicar e ajudar os surdos. Ele, meu irmão, fazia os sinais e eu via e achava legal, ficava admirada. Ele me chamava, vamos comigo na reunião em sinais. E ele também me ensinava alguns sinais. Alguns amigos sabem Libras também. E eu via e ficava admirada, achava legal. Eles tinham compaixão, empatia, amor pelos surdos. E eu achava bonito. Queria me comunicar e ajudar os surdos também. Esses amigos são 3. Primeiro, Kelvin. Segundo, Aninha. Terceiro, Otávio. Eles 3 me motivam, me ajudam e me ensinam muito. Mas eu pensava, eu aprender Libras? Impossível. Não gravo nada, esqueço tudo, é difícil. Libras não é para mim, deixa para lá. Mas o desejo de aprender Libras continuou. Minha mãe, Elaine, e outra amiga, Júlia, decidiram começar o curso de Libras também. E as duas me animaram. Eu e minha mãe treinamos muito juntas. E o apoio dela foi muito importante para mim. Eu e a minha amiga Júlia treinamos juntas também. Ajudamos uma outra e animamos uma outra. Vamos à reunião ensinar juntas, entre outras coisas. Agora, o curso Libras ao Cubo me ajudou. E eu estou gostando. Me ajudou a aprender Libras aos poucos e eu estou feliz. Difícil? Sim, continua difícil. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar a estudar e a treinar, porque sei que no futuro eu vou conseguir conversar bem em Libras. Obrigada, amigos Júlia, Kelvin, Aninha e Otávio. Obrigada, família. Muito obrigada, professor Jorge. Você foi paciente, calmo, me ensinou e me ajudou e me animou. Obrigada, amigos da turma 4. Eu amei aprender Libras junto com vocês. Amei entender a cultura e os sentimentos dos surdos e entender que o surdo é o foco. O curso Libras ao Cubo me ensinou muito. Obrigada. Tchau! No vídeo anterior, você conheceu a minha história e a história do Libras ao Cubo. Como que há mais de 16 anos atrás eu comecei a aprender língua de sinais, toda a trajetória para eu poder aprender também sobre comunicação, sobre como ensinar as pessoas e como é que nós chegamos até esse momento. Lá também eu expliquei para você o porquê que as metodologias tradicionais, demoradas, muito pesadas, não funcionam. Elas desanimam as pessoas e no final as pessoas não conseguem se desenvolver no idioma. Em contrapartida, que não precisa de tanto tempo para você aprender a falar, a se comunicar no idioma. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu recomendo que você pause esse daqui e assista ao primeiro, porque é uma sequência de vídeos e tudo vai fazer muito mais sentido, você vai tirar mais proveito. E eu quero também aproveitar esse começo de vídeo aqui para agradecer as pessoas que assistiram ao primeiro vídeo, aqueles que curtiram, que compartilharam, que interagiram, isso é muito legal, motiva muito. E principalmente o pessoal que gravou os desafios, postou nas redes sociais, isso faz com que a gente consiga criar um movimento muito legal nessa semana tão especial. Você lembra que eu te contei a história de como que nós desenvolvemos a metodologia? Que nós não tínhamos simplesmente uma teoria e a gente insistiu nela a todo custo. Não. Eu reuni todos esses anos de experiência, metodologias de ensino que eu havia aplicado em outras áreas, e aí a gente começou a acompanhar o resultado dos alunos. Primeira turma aprendeu em 3 meses, segunda turma, terceira turma, e a gente continua replicando esses resultados. E quando nós analisamos tudo, refinamos a metodologia, ficou muito evidente que havia ali 4 estágios, que na verdade eram os 4 estágios naturais da aquisição do idioma que nós havíamos trazido para Libras. E para falar sobre esses 4 idiomas é muito interessante, porque você sabe quem é que nos ensina sobre como aprender um idioma? São as crianças, os bebês para serem mais específicos. Eu e você já precisamos aprender um idioma, que foi o português. E para aprender o português, a gente não fez curso. Você não foi para a escola para aprender a falar o português. Quando você foi para a escola, você já falava. Você aprendeu na sua casa.
E os seus pais nunca te deram um curso de português. Seus pais não sentaram com você com um dicionário, com um livro de gramática, te ensinando as regras, as estruturas. Não foi assim que você aprendeu. E ainda assim, quando você era criança, seu cérebro estava em desenvolvimento, você conseguiu aprender um idioma. Não foi mágica, foi um processo. E aí quando você foi para a escola, você foi alfabetizado. Você aprendeu a escrever, a reproduzir de maneira gráfica os sons da comunicação que você já tinha. Um dos problemas, pegando o gancho que nós falamos das metodologias tradicionais, é que hoje algumas escolas de idiomas, alguns métodos, eles querem te alfabetizar antes que você saiba falar no idioma. Seria como a criança, ela passou os primeiros anos da vida dela na casa dela, aprendendo português. E aí quando ela vai para a escola, querem ensinar ela a escrever em russo. Eu sei que isso parece absurdo para você, mas é mais ou menos o que os cursos tentam fazer. Como é que você alfabetiza uma criança? Você não pega coisas básicas, vai na repetição, 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 para que ela aprenda? Pensa num curso de idioma do mais tradicional. Hoje nós vamos aprender a lista dos 30 principais verbos. Hoje nós vamos aprender as cores, aprender os membros da família, vamos aprender os sinais, os animais. Você não está aprendendo o idioma aqui, você está aprendendo os sinais específicos. Olha só, se a nossa memória fosse perfeita, se você conseguisse decorar uma lista gigante de sinais e na hora que você precisasse, você conseguisse utilizar eles, esse seria o melhor método. O problema é que a pessoa esquece. Na hora que ela encontra o surdo, quando ela precisa sinalizar, ela não lembra o sinal. Ou quando o surdo sinaliza, ela não consegue identificar. Por quê? Porque não foi feito um caminho que aquilo fizesse sentido para ela. Por isso, uma outra coisa muito importante que eu quero que você entenda. Lembra, no primeiro vídeo, nós falamos sobre o surdo estar acostumado. Não se desespera, fica calmo, se concentra no surdo, deixa ele conduzir, porque ele tem experiência com isso. Aí você vai conseguir entender ele vai conseguir entender você e começou a comunicação. A outra coisa é sinalize do jeito que você sabe. Comece do jeito que você sabe. Porque quanto mais rápido você começar a sinalizar, mais rápido você vai se desenvolver. Ah, mas aí eu vou fazer sinais errados. Vai. Assim como quando você era uma criança, você falou errado. Você inverteu a gramática. Você pronunciou palavras erradas. Mas as pessoas entendiam, você entendia elas, e aí você foi aprendendo e se desenvolvendo. O problema de um curso que está tentando te ensinar só vocabulário é que você não pratica, você não se desenvolve. Mas aqui foi só um desabafo, na verdade eu abri um parênteses para vocês. Agora vamos voltar para analisar como é que um bebê, como é que você, quando era uma criança, um bebezinho, aprendeu o idioma. Vamos falar então de 4 estágios e vamos comentar como é que você passou por esses 4 estágios e como é que nós trazemos isso para a língua de sinais. Primeiro, quando você era só um bebezinho, a primeira coisa que você fez não foi começar a falar, foi a identificação ou a interpretação dos sons. A prova disso é a cena que nós conhecemos, que é fala papai, fala papai, fala mamãe. Isso é repetido tantas vezes que chega uma hora em que o bebezinho ele ainda não sabe falar, mas aí fala assim para ele, cadê a mamãe? E aí ele olha para a mamãe. Ele não sabe falar mamãe, mas ele sabe que aquele som representa aquela pessoa. Cadê o papai? Ele olha para o papai. Ele ainda não sabe falar papai, mas ele sabe que aquele é o papai. Então a primeira coisa que a criança faz é a identificação. Ele é exposto ao idioma e começa a aprender a identificar as coisas com os olhos abertos. A segunda coisa, depois que ele entendeu, repetiram várias vezes para ele, ele começa também a copiar. Ele começa a tentar balbuciar as primeiras palavras, até que sai o papai, sai a mamãe, fica até a competição de qual que a criança vai falar primeiro. Papai, mamãe, se tiver irmão ou irmã, aprende a falar os nomes. E aí a criança faz o quê? Copia aquilo que as pessoas falam. Copia o que o pai repete, o que a mãe repete, o avô, as pessoas que estão ali mais próximas da criança. Depois disso, que a criança já entende mais algumas coisas, já copia ou pronuncia as palavras que ela foi exposta, ela vai para o terceiro estágio, que é quando ela começa a tentar fazer algumas criações próprias, que basicamente ela tenta
pegar algumas palavras que ela conhece, que ela já viu sendo usada, outras palavras que ela começa a ser exposta e começa a tentar formar as frases dela. Ela fala errado? Fala. Ela erra a gramática? Erra. Mas é um processo importante para o desenvolvimento. E ela vai continuando e cada vez mais ela vai montando as frases, o vocabulário dela, aquilo que está ao redor dela e as coisas começam a fazer sentido. Eu estava vendo uma pesquisa que mostra que nos primeiros meses da criança tem o processo do cérebro dela ainda estar se desenvolvendo. Mas depois disso, ela demora um bom tempo, na questão de meses, né, que a gente está falando assim, contando por meses, para adquirir de 50 a 100 palavras. Só que depois que isso acontece, nos meses a seguir, perde o controle da quantidade de palavras que ela aprende. Mas por quê? Porque foi feita essa base. Ela identifica as coisas, ela repete as coisas, depois ela faz a junção para que ela comece a comunicação dela, e aí quando isso vai se retroalimentando, ela vê mais, ouve mais, entende mais, copia mais e faz as frases dela, ela chega no quarto estágio, que é o estágio de autonomia. Não é que ela sabe tudo. Nem a gente que já é adulto sabe tudo do idioma. Ou vai dizer que não faz pouco tempo que você precisou aprender o que é flopar, que você precisou aprender o que é cringe. E talvez, dependendo do círculo social que você está, você ainda nem sabe o que são essas palavras que eu estou falando. Mas são palavras da atualidade que as pessoas estão falando mais e pode ser que seja uma palavra que você ainda tenha que aprender. Então não é que a criança sabe tudo, mas ela sabe aprender. Ela sabe se comunicar. Aí ela vai para a escola ser alfabetizada. Aí o que vão ensinar lá vai fazer sentido para ela. Na Libras, o método que eu recomendo para você é seguir esses mesmos estágios. Só que quando você era criança você não tinha escolha, isso aconteceu naturalmente. Como é que hoje, como adulto, você vai fazer isso na língua de sinais? Vamos lá, eu vou te ensinar então esse passo a passo. Primeira coisa, lembra? A criança entendia, fazia a identificação das coisas. Então você vai pegar vídeos em língua de sinais. Mas você vai assistir várias vezes o mesmo vídeo. Várias vezes o mesmo vídeo. Por quê? Porque imagina que você pega vários vídeos, aí um vídeo curto no começo, tá? Porque imagina que você pega vários vídeos, um vídeo muito longo. O seu cérebro não sabe nada do idioma. Ou sabe pouco do idioma. Ele vai ter que se esforçar e se concentrar muito, você vai cansar muito. E o resultado que você vai ter não vai ser satisfatório. O que acontece com o bebê? É mamãe, 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 papai, papai, papai. E isso faz com que, no começo, porque o cérebro tem informação, ele entenda. Então, pega um vídeo para ser o seu papai e mamãe. E você vai assistir várias vezes esse vídeo. Eu recomendo que você pegue um vídeo que seja dublado. E aí o que você vai fazer? Primeiro você vai ouvir o conteúdo desse vídeo. Por quê? Porque como adulto nós somos curiosos. E o nosso cérebro não se foca enquanto ele ainda tem muita curiosidade. Ele não entende o que está acontecendo. Eu dou o exemplo da briga de vizinho. Tá tendo uma briga na rua e tá rolando voador e você sai. Você não sabe para onde que você vai olhar. E aí você fica assim e fica procurando alguém para te dizer o que está acontecendo. Aí o pessoal fala assim, ó, o Pedro tá brigando com o Antônio. Agora você já focou. Você sabe o que está acontecendo entre o Pedro e o Antônio. Se você for direto ver um vídeo de língua de sinais e você não sabe nada do que está acontecendo, do que está sendo falado, o seu cérebro fica mais ou menos assim. Quando você ouve o conteúdo dublado, ou quando você lê o conteúdo, legal, o conteúdo o seu cérebro já sabe. Agora você vai ver a sinalização daquilo. Inclusive, tanto no meu YouTube como no Instagram, você encontra vídeos que você consegue fazer isso. Aí você vai assistir várias vezes. Quando eu digo várias vezes, quero deixar uma coisa clara, porque eu já vi alunos se torturando por isso, tá? Não quer dizer que você tem que ficar uma semana, um mês só com um vídeo. Não, não é isso. É assistir ele até o ponto de você entender o conteúdo. Não é que você precisa entender todos os sinais. Se eu tivesse que pedir para você transcrever tudo o que eu falei até esse momento, você conseguiria? Mas você entendeu o conteúdo, não é? Então não é todos os sinais, mas é o conteúdo. Você consegue olhar e aí você consegue pegar alguns sinais, mas não precisa ser tudo, tá? Por quê? Porque você está aprendendo o idioma. Essa é uma parte importante que os adultos têm dificuldade. Alinhar a expectativa. Você está aprendendo. Calma. É que você vai ver que de um pro outro dá um salto. Lembra da criança? De 50 a 100 palavras demora e depois, pum, ela tem esse salto. Vai acontecer com você na Libras também. Mas primeiro estágio, assiste os vídeos. E aí você vai sendo exposto ao idioma. O cérebro, ele é projetado para aprender.
Às vezes, você, de maneira consciente, você ainda não está entendendo, mas o cérebro já está começando a fazer associações. Ok? Depois, lembra que a criança, o bebezinho faz? Ele começa a copiar. E você também vai copiar os sinais que você está assistindo. Então, primeiro você assistiu para entender, conseguiu entender mais ou menos, agora você vai copiar. O mesmo sinal que ele está fazendo, você vai tentar fazer. Ah, mas ele faz mais rápido, eu não consigo fazer tudo. Faz do jeito que você consegue. Porque, de novo, é o seu cérebro se acostumando. Toda vez que você faz alguma coisa nova, acontece a ligação de pelo menos 2 neurônios no seu cérebro. O nome disso é sinapse. E essas sinapses, quanto mais você repete uma coisa, mais ela se fortalece e mais fácil ela fica. Um bom exemplo de uma sinapse, na verdade um exemplo visual, assim, um recurso para você entender, imagine um lugar de grama onde não tem uma estrada ali, mas as pessoas costumam passar sempre pelo mesmo lugar, sempre pelo mesmo lugar. Não tem um momento em que abre um caminho ali, a grama ali começa a ceder e aí você consegue enxergar o caminho. É o exemplo de uma sinapse. Você não sabe Libras, é tudo um matagal aqui. Mas você vai copiando, copiando e o seu cérebro começa a entender. Isso é um exercício de pronúncia na língua de sinais. E pouca gente faz isso. Por isso que você intelectualmente sabe um monte de sinais, mas quando encontra o surdo você não consegue sinalizar. Porque você deixou para praticar na frente do surdo. E aí você tem que lidar com o nervosismo, a incerteza e agora obrigar seu cérebro a sinalizar. Faz isso sem pressão. Pega o vídeo e copia. Ele está fazendo rápido, faz como você consegue, porque o seu cérebro está se acostumando com esse processo. Já te mostrei vários casos para que você entenda que esse método funciona. Agora estou entregando para você para que você possa fazer esse passo a passo. Assistiu o vídeo, entendeu o conteúdo, pelo menos o máximo possível. Cansou? Dá uma parada, começa a copiar. Depois que você copiou, vai para próximos vídeos menores. E aí você vai aumentando o tempo dos vídeos com o tempo. Terceiro, lembra, a criança começava a fazer as frases dela, começava a tentar ter o próprio vocabulário. Você vai fazer uma lista, um diário de frases. Não é de sinais, não é um diário de sinais, é um diário de frases, mas de frases úteis. Como assim frases úteis? Pensa no seguinte, esquece a Libras no primeiro momento desse exercício. No seu trabalho, quais são as frases que você mais utiliza? Quais são as pessoas que mais perguntam para você? O que você tem que responder mais? Qual é o preço? Quanto custa? Para que serve? Aí você faz essas frases. Ou no dia a dia com seus amigos. Quais são os assuntos que vocês mais conversam? E aí você vai colocar essas frases. E aí você vai começar a pesquisar como é que você vai usar, como é que você vai fazer essas frases em língua de sinais. Por que isso é importante? Porque quando você aprende sinais isolados, sinais sem contextos, ou coisas que você não usa no seu dia a dia, por exemplo, você vai aprender a história da Chapeuzinho Vermelho. Nada contra, nada contra. Mas para quem que você vai contar a história do Chapeuzinho Vermelho? Para quem que você vai contar a história dos 3 porquinhos? Então é um vocabulário que você não pratica. Se você não pratica, é novo para você, você não consegue assimilar aquilo de maneira natural. Agora, você aprendeu frases que você usa no seu trabalho. Você aprendeu frases que você usa com os seus amigos. É muito mais natural para você praticar. Contando a minha experiência, na minha época de escola, lembra, eu comecei com 15 anos, então eu estava na escola ainda. E aí um dia eu cheguei e um amigo meu falou assim, faz aquele negócio que você fica fazendo na rua lá. Eu falei, que negócio que eu fico fazendo na rua? Ele falou, eu trabalho numa mecânica, você passou na frente todo doidão, mexendo as mãos. Eu estava praticando na rua sem perceber. Mas é um exemplo para você praticar. Ah, mas e se eu não tiver certeza da gramática? A criança, quando começou, também não tinha. Esse é um cuidado que você precisa ter. Eu não estou dizendo para você fazer a gramática errada. Não é isso. Estou dizendo que você naturalmente vai aprendendo à medida que você pratica. Lembra, seus pais não sentaram com você com um livro de gramática. E ainda assim você não foi para a escola falando tudo invertido, porque naturalmente você vai aprendendo. Só que se você nunca falar, é mais difícil praticar. Então, sinaliza do jeito que você consegue. E o surdo vai te corrigindo, você aceita a correção. Você, assistindo o vídeo, você também aprende a gramática correta. Por quê? Porque o seu cérebro já está vendo. E quando você for reproduzindo aquilo, você vai reproduzindo na gramática correta. Você já fez os 3 primeiros estágios. Você assistiu os vídeos, entendeu, copiou e fez o seu diário de frases. Você pode até pegar frases de vídeos que você assistiu. E isso daqui vai acontecendo sucessivamente. Pega vários vídeos para você fazer isso. Porque aí vai chegar uma hora em que você atingiu o 4º estágio.
que é quando você aprendeu a aprender. Você atingiu a autonomia no seu desenvolvimento. É esse estágio que os alunos do Libras ao Cubo chegam. E nós chamamos isso de fluência por quê? Porque existe uma diferença entre a fluência e a eloquência no idioma. Olha só, no Brasil, todo mundo que nasce aqui é fluente em português, mesmo quem é analfabeto, porque fluência vem de fluir. Você pensa e consegue transformar em palavras. A pessoa pensa e consegue transformar em palavras. Então, se você consegue pensar e sinalizar para que o surdo entenda e ele sinalize e você entende, você atingiu o primeiro estágio da fluência. Qual é a diferença de fluência e eloquência? Todo mundo que é fluente no português se comunica bem? Conta uma boa história? Sabe fazer uma boa palestra? Não. Por isso existem cursos de oratória, onde a pessoa vai desenvolver a eloquência dela, vai aprender a falar bonito, vai aprender a contar uma boa história. Na língua de sinais é a mesma coisa. Primeiro aprende a base, primeiro aprende a falar, a se comunicar no dia a dia. Aí, se você quiser se aprofundar, e pode ser que aconteça porque é apaixonante, eu quero ser intérprete, eu quero ser professor de Libras. Aí você continua se desenvolvendo, porque você vai atingir, além da fluência, a eloquência no idioma. Então esses são os 4 estágios para que você possa se desenvolver naturalmente no idioma. Uma coisa muito importante. Nesses 2 estágios aqui, principalmente quando você chega nesse estágio aqui, você precisa praticar com as outras pessoas. A Libras é um idioma serve para comunicação. Se você não se comunicar, se você não praticar, é muito difícil que você aprenda, ou que o que você aprendeu se fixe e se desenvolva na sua mente. Aí pode ser que você fale assim, mas eu não tenho com quem treinar. Arranje um companheiro de estudos. Uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a aprender Libras, além de ter contato com os surdos que eram meus amigos, eu tinha um outro amigo ouvinte e a gente começou a aprender junto. Então a gente praticava junto. E tinha vezes que a gente nem sabia um sinal específico, mas nós trabalhávamos alguma maneira de fazer a construção visual daquilo para que a gente pudesse se comunicar. Então fica aí uma dica adicional. Arranje um companheiro de treino para que vocês pratiquem juntos. E talvez nesse momento você esteja pensando assim, eu entendi o que você explicou. Eu até anotei, mas será que isso funciona para todo mundo? Será que funciona no meu caso? Bom, como eu disse para você, tem dezenas de histórias de alunos de vários perfis que passaram por situações assim. Pessoas como, por exemplo, a Karen, que nem tinha tanto desejo de aprender língua de sinais. Trabalhava na área da educação, já tinha tentado fazer um curso, mas tinha meio que se desencantado com o processo. Mas que, por convite da filha, participou da primeira turma e aprendeu língua de sinais. Ou como, por exemplo, a Emília, que também conhecia pessoas que tinham contato com os surdos, mas não tinha muito interesse em aprender, às vezes até fugia deles. Até que um dia, no trabalho dela, que um dos trabalhos que ela tinha era acompanhar as pessoas numa exposição, apareceu um grupo de surdos e ela ficou desesperada e percebeu que precisava aprender o idioma. Ou a Isabel, que conta que nunca passou pela cabeça dela a ideia de aprender língua de sinais, mas como a filha dela começou a fazer o curso, ela fez o curso junto com a filha dela e enxergou novas possibilidades. Ela entendeu que realmente com o que ela estava aprendendo, ela poderia ajudar os surdos que ela encontrasse ou que fossem no trabalho dela, porque ela trabalhava atendendo pessoas. Existe um grupo que eu tenho muito apreço quando começam a aprender a língua de sinais. Tenho apreço por todos, obviamente, mas os professores, eles estão no começo de tudo. Por isso que quando pessoas como a Emily, da turma 2, que também viu essa necessidade por experiências que ela passou, de ver a dificuldade de alunos surdos, professoras como a Lohane, da turma 4, que também aprendeu língua de sinais e agora está preparado para ajudar alunos surdos, a Kelly, que também é uma professora e que agora está habilitada para conseguir ajudar os seus alunos surdos. E uma das coisas que eu mais ouvi, talvez se eu fosse fazer uma lista, esse estaria no top 3, eu sou muito tímido ou eu sou muito tímida. A gente brinca que no Libras ao Cubo, se a gente reunir todo mundo, dá até para fazer o bonde da timidez. São muitas pessoas que disseram isso, mas eu separei algumas delas aqui para você e eu quero que você conheça essas pessoas. Eu sou um pouco tímida, então a maioria das vezes, às vezes eu vou enrolar aqui pra falar. Só que eu achava que era algo impossível, assim, pra mim aprender, no caso. Porque como eu sou bem tímida, né?
Então, o meu caso é mais um desses casos de pessoas tímidas, né? A minha experiência com o curso está sendo muito boa porque eu sou bem tímida. É o mesmo problema de quase todo mundo, né? O meu não podia ser diferente, a timidez também é um ponto que acabou com tudo. Então, eu sou mais uma do grupo das tímidas, né? Sempre fui muito tímida desde sempre. Eu naturalmente sou uma pessoa meio medrosa, vamos dizer assim. E para quem é medroso, ouve muito, não seja medroso. Só que eu sempre achava que eu não ia conseguir aprender, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu percebi que a timidez ela pode ser um desafio, mas não um empecilho. Nessa eu tenho certeza que muita gente se identificou. E no final eu fiz uma junção de todas essas pessoas fazendo a apresentação delas, mas você pode ver na íntegra elas sinalizando na formatura de cada uma delas. Todas essas formaturas estão disponíveis no YouTube e você consegue ver o desenvolvimento dessas pessoas. Algumas pessoas, elas encontraram na Libras ajuda para a questão de saúde. Por exemplo, a Carmen comenta que ela estava com dificuldade de gravar as coisas, estava esquecendo muitas coisas e percebeu que o cérebro dela precisava de atividades para se desenvolver e decidiu aprender língua de sinais. Alguns até fizeram por recomendação, como no caso da Elaine e no caso da Selma, que receberam recomendação médica para que pudessem aprender algo novo. E aprender um novo idioma é um ótimo exercício para o cérebro, para que a gente possa se desenvolver. E aí tem aqueles que pensam que, mas não sei se eu tenho idade para isso. Aí você também pode conhecer a história de pessoas como a Lorena, de 9 anos, a Carol, de 11 anos, a Micaele, de 11 anos, várias alunas de 14 anos de idade. Mas não é só numa ponta, você vai para outra, você pode conhecer o caso da Ivonete, que é a avó de um surdo que decidiu aprender língua de sinais para poder se comunicar com seu netinho. A história dela você pode ver na formatura da turma 1. Tem histórias como da Adelaide, da Joana e da Carmen, que já foi mencionada aqui. E assim como no caso da timidez, existe um outro grupo de pessoas que está numa situação bastante complicada. São pessoas que já tentaram aprender língua de sinais. Talvez já fizeram vários cursos, mas mesmo assim não conseguiram se desenvolver. E sabe qual que é o problema de você passar por um método ou por uma experiência na qual você não consegue se desenvolver? Porque você começa a acreditar que o problema está em você, que você não vai conseguir aprender nunca. E isso pode fazer com que você desanime e até mesmo desista. Nesse caso, eu quero que você conheça essas histórias. Então, eu também acho que você já viu muito isso, de fazer curso já por muito tempo. Então, eu passei 3 anos fazendo curso de Libras, mas ainda assim tinha dificuldade. Então, eu aprendi sinais, eu gravei alguns sinais, claro, mas eu não conseguia conversar com ninguém, com nenhum surdo. Eu travava. Então, eu naturalmente sou uma pessoa meio medrosa, vamos dizer assim. E para quem é medroso, ouve muito. Não seja medroso, ou faça isso, faça aquilo. Mas você não fala pra gente, não seja medroso. Você ensina a gente como não ser. Você destrava a mente. Então, tá sendo uma experiência muito boa. Claro que ainda tem muita coisa, no meu caso, né? Que eu tenho que fazer, que eu tenho que aprimorar. Mas cada aula você dá um incentivo diferente. Você é meio psicólogo, assim. Então, tá sendo ótimo. Muito bom mesmo, para destravar e perder o medo. Oi, boa noite. Bem-vindos a essa formatura. Hoje é uma noite especial. Meu nome é Aline e esse é meu sinal. 3 meses atrás, eu pensei, imaginei que conseguiria estar no YouTube fazendo uma apresentação em Libras? Não, nunca. Por quê? Como ouvinte, aprender Libras é difícil. Eu tenho um bloqueio, uma barreira. Mas o que é isso? Tem 2 coisas. Primeiro, eu sou uma pessoa meio tímida. E segundo,
é que no passado eu já fiz um curso de Libras. E eu aprendi o quê? A cada palavra um sinal, juntar e tentar sinalizar. Mas eu conseguia me comunicar com o surdo? Não conseguia. Então eu desisti da Libras. Depois, um dia minha amiga me enviou um convite para a formatura do curso Libras. Ela fez uma apresentação explicando que aprendeu a se comunicar com o surdo de verdade. Aí eu pensei, eu também quero, vou tentar. 3 meses se passaram e agora é a minha formatura. Eu aprendi o quê? O professor ensinou uma coisa muito importante. Que é preciso ter empatia com o surdo. Conhecer a vida, a cultura, o jeito dele. Também que a Libras é um idioma visual. Então pegar uma palavra, transformar em sinal, não combina, não dá certo. Então precisa transformar uma imagem em sinais. Depois, quando encontrar o surdo, ele vai sinalizar, você presta atenção e os sinais vão vindo naturalmente. Agora, eu posso dizer que eu aprendi a me comunicar com o surdo de verdade. Agradeço ao Jorge por ensinar, dar dicas. Lembra daquela barreira? Ela se desfez. Eu amei o curso Libras ao Cubo. Tocou meu coração. Muito obrigada. 1 ano e quase 2 anos de curso, para depois, no fim, entender que eu não sabia nada, não. Eu achava que eu sabia Libras. E eu fico pensando depois, e ainda a princípio, eu tava tipo assim, não preciso fazer curso, não. E quando eu vi o curso de uma semana, eu falei, não, é interessante, porque como eu já sei na minha cabeça, né? Se daí só vai me agregar, né? E aí eu não preciso fazer. No final de uma semana, eu falei, meu Deus, mãe, eu não sei nada. Mas como que o curso me ajudou? Porque eu achava que eu sabia também entender o surdo. É outra coisa. Porque como eu achava que eu sabia Libras, eu falava assim, isso que eu tô passando tá bom, ela tá entendendo? Ah, esse aqui eu consegui dar um oi. E aí eu fiquei até chateada com isso, porque é muito mais do que isso, né? Oi, tudo bem? Amigos, família, sejam bem-vindos. Esse é o meu sinal. Hoje eu vou explicar por que eu decidi fazer o curso de Libras. Uns anos atrás, eu já havia feito um curso de Libras, por quase 2 anos. Mas você pode pensar, se você já fez o curso de Libras por 2 anos, você já sabe. Não precisa fazer outro curso. Então, na verdade, eu precisava sim. Por quê? Eu aprendi alguns sinais, mas contar uma história e explicar ela com habilidade, eu não sabia. Também, entender a sinalização do surdo, eu não conseguia. O sentimento, a vida dele, sua cultura, o seu costume, estava me faltando. Depois de um tempo, eu encontrei o Libras ao Cubo. Na onde? Ali no Instagram, onde o professor Jorge ia dar 1 semana de curso gratuito. Aí eu pensei, eu aceito fazer. Depois de 1 semana, eu fiquei de queixo caído. E eu pensei, eu preciso sim fazer o curso. Então eu comecei. Eu aprendi o quê? Que ter empatia é muito importante. Aprendi a sinalizar de que maneira? A sinalizar bem. Pensando no surdo. Sabe por quê? Porque o surdo
ele precisa entender de maneira clara, é muito importante. Então, eu fui progredindo, aprendendo e eu consegui. Mas eu consegui por quê? O professor Jorge, ele ensinou, deu dicas e explicou de modo muito claro e profundo e tocou meu coração. Mas você precisa aprender como? Com seu coração, junto com sua mente. Também ter sentimento, emoção. E daí vai acontecer o quê? Você vai conseguir ajudar o surdo. O curso me ajudou de várias formas. Por exemplo, agora eu leio um livro, eu consigo imaginar a cena, até mesmo entrar dentro dela. E assim meditar mais. Também eu conheci pessoas muito legais. Alunos que sinalizavam bem. Só que eles pararam por aí? Não, eles continuaram aprendendo. Então eu olhei, fiquei admirada, copiei e também não parei por aí. Eu continuei. Então, muito obrigada. Também, meus amigos, minha família que estão aqui, que me ajudaram. Mas como? Falando para mim que eu devia continuar aprendendo, que Libras é muito boa e que eu não devia parar. Aquilo me motivou e eu me senti animada. Então, muito obrigada. Eu amo muito vocês. Também, professor Jorge, por ensinar, ter paciência. Eu gostei demais do curso. Agora, eu consigo me comunicar com os surdos. Então, comigo foi assim, eu já assistia algumas reuniões em língua de sinais e eu gostava, só que eu já entendia os sinais. Mas quando eu chegava perto de um surdo, eu ficava com medo, eu não sabia como puxar assunto, eu ficava me tremendo todinho. Até que ficou um tempo assim, aí eu, meu Deus, eu não acredito, eu consigo entender os sinais, mas eu não consigo chegar com surdo. Aí eu, ai não. Aí até que um amigo me recomendou o curso, né, do Jorge, e eu dei uma olhada no Instagram, foi antes da semana gratuita. Só que eu fiquei pensando, será? E tanto por causa, achando se valia a pena mesmo, ou se eu tava tão nervosa, não sabia se eu ia conseguir. Aí eu fiquei pensando. Aí passou a semana gratuita, acho que chegou uns 2, 3 dias antes, aí eu fui mandar mensagem, não, eu quero fazer o curso. Aí foi quando eu entrei logo direto e nessas semanas que eu tô fazendo, com os treinos, com os desafios que a gente sempre faz, tem me ajudado muito. Aí hoje eu já consigo mais puxar assunto com surdo. Aí quando eu dei conta, a surda já estava me explicando uma receita lá, a família dela, a viagem, aí eu, ai que emoção, meu Deus. Aí eu não ficava mais tão nervosa, isso está sendo muito bom, muito legal. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vindos à formatura da turma 4. Obrigado, família e amigos, por aceitarem o convite. Meu nome é Elisa, e esse é o meu sinal. Eu vou explicar agora por que eu tive o desejo de aprender Libras. Tempo atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu fui para a escola. Chegando lá, a professora disse, olha, vocês precisam fazer um trabalho sobre Libras. Eu pensei, verdade, né? Mas eu encontrei um problema, eu era muito tímida. Eu pensei, não vou conseguir aprender Libras. Passando um tempo, no ano de 2021, minha amiga, o nome dela é Rafaela, e o sinal dela é esse, me convidou para assistir uma reunião em Libras, no Zoom. Eu aceitei. Chegando lá, eu vi surdos aprendendo da Bíblia. Eles estavam emocionados. Eu vi aquilo tocou meu coração. Eu fiquei muito animada e emocionada. Eu pensei, eu preciso aprender Libras.
Um tempo atrás eu pensava, aprender Libras não é para mim. Mas agora eu estou me formando e eu estou muito feliz e emocionado. Então, o curso agora está acabando, eu estou um pouco triste, mas também eu estou feliz. Eu vou continuar progredindo, eu vou continuar estudando. E a essa altura, depois de tudo isso, já tem algumas pessoas perguntando sobre o curso completo do Libras ao Cubo. Eu quero saber desse curso aí que os alunos estão falando, que se desenvolveram e aprenderam em 4 meses, em 3 meses. E realmente, esse curso do Libras ao Cubo, ele existe. Tanto é que várias turmas passaram por isso e nós vamos continuar formando turmas. E um dos grandes diferenciais do curso é que, além das ferramentas que eu estou apresentando para vocês, as estratégias, existem várias outras e a sequência na qual elas são aplicadas faz muita diferença. Outra coisa que esse curso completo ele aborda muito são as questões emocionais, que está entre as coisas que mais atrapalham o desenvolvimento das pessoas. E daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do Libras ao Cubo por um tempo limitado. E aí fica ligado porque quando essa inscrição for aberta você pode garantir uma das vagas. Mas por enquanto eu quero que você se concentre nessa série que nós estamos tendo agora. Afinal de contas, muitos dos alunos falaram dessa semana de aulas gratuitas. Falou que essa semana abriu a mente deles e que depois eles foram para o curso completo e tiveram todo aquele desenvolvimento. Então, aproveite essas aulas e assiste elas novamente, anotando as coisas. E também eu quero convidar você para conhecer mais a respeito do meu trabalho, porque tanto no YouTube como no Instagram eu compartilho muita coisa gratuita sobre a língua de sinais. Se inscreve no canal do YouTube, me siga no Instagram. O Instagram é a rede onde eu mais consigo ter troca com as pessoas, onde a gente mais se comunica. E principalmente tem o canal do Telegram. No canal do Telegram é o principal meio de comunicação porque não tem intermediário. Tudo que eu coloco lá chega para você. É nesse canal do Telegram que todas as novidades do Libras ao Cubo são postadas em primeira mão. Para não perder nada, entra no nosso canal do Telegram. E se prepara, porque na próxima aula eu vou continuar compartilhando com você várias técnicas para que você possa se desenvolver, mas principalmente eu vou te contar quais são alguns dos principais erros que as pessoas cometem e que atrapalham o desenvolvimento delas. Tão importante quanto saber o que fazer é você saber o que você precisa evitar. Porque na maioria das vezes, não adianta você fazer uma coisa certa e uma coisa errada, porque uma coisa não compensa a outra. O que você está fazendo errado acaba comprometendo o seu desenvolvimento e mesmo que você esteja fazendo uma parte certa, você acaba se frustrando e cansando e às vezes você nem entende onde está esse erro. Por isso, se prepara, venha na próxima aula porque você vai continuar aprendendo muita coisa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Oi, boa noite. Meu nome é Rebeca e esse é meu sinal. Hoje é uma noite especial. Sejam todos bem-vindos. Mas eu comecei a aprender língua de sinais por quê? Eu vou explicar. Eu gosto muito de conversar, me comunicar e conhecer as pessoas. Também ajudar e ensinar a Bíblia. No passado, eu pensava, se eu encontrar um surdo, como que eu vou conversar com ele? Mas no ano de 2020, eu junto com a minha família, nós fomos numa reunião de língua de sinais. Lá, surdos, junto com ouvintes, se comunicavam e conversavam. Aquilo tocou meu coração e eu fiquei emocionada. Aí eu tive a vontade de aprender língua de sinais. Aí eu decidi o quê? Ver vídeos no YouTube, passando eles e copiando os sinais. Parecia fácil. Mas quando eu ia nas reuniões de língua de sinais, eu não entendia. Também não conseguia conversar com os surdos. Depois que a pandemia começou, eu parei de ir nas reuniões de língua de sinais. Também eu pensava, a língua de sinais é difícil, eu não tenho habilidade. Aprender língua de sinais, aí eu desisti. Aí no ano de 2021, eu estava no Instagram e aí eu encontrei o Libras ao Cubo.
Aí eu vi um vídeo, achei legal. Aí eu tive a vontade de começar o curso. Mas o professor Jorge me ensinou o quê? A empatia. Também, principalmente, a focar no surdo. Conversar e comunicar. Também, eu aprendi que a Libras é um idioma profundo. Tem várias coisas. Por exemplo, a cultura, o costume, como que é a vida do surdo. Então, obrigada, Jorge, por me ensinar a língua de sinais de verdade. Agora, a reunião de língua de sinais pelo Zoom eu entendo. Também conheci amigos surdos e consigo conversar com eles. Também agradeço aos alunos que me ajudaram e treinaram comigo. A Mel, a Lohane e todos os outros. Cada um de vocês está guardado no meu coração. Também agradeço a minha família pelo apoio. Agradeço aos meus amigos que me animaram, me ajudaram. Agradeço também a minha amiga Stephanie, que me ajudou com o curso. E principalmente eu agradeço a Jeová por ter me ajudado a não desistir, mas continuar aprendendo língua de sinais. Tchau! Avisa a pessoa no telefone que ela tem uma participação especial na formatura, hein? Faz igual naquele telegrama do Gugu. Fala, parabéns, você está na formatura do Libras ao Cubo no YouTube. Oi, boa noite. Hoje é um dia especial. Especial por quê? É a minha formatura do curso de Libras. Mas eu comecei a aprender Libras por quê? Eu vou explicar. Quando eu era pequena, eu tinha uma amiga que era surda. E às vezes eu ia visitar a família dela. E essa minha amiga ficava muito feliz. Mas feliz por quê? Muitas pessoas não davam atenção para ela. Também eu tinha alguns amigos que sabiam se comunicar bem com surdos. E sabia Libras. Mas o tempo foi passando e eu fui me distanciando da Libras. Aí um dia, duas amigas me mandaram uma mensagem me avisando sobre o curso do professor Jorge, de uma semana gratuita. Eu vi, achei legal e aceitei. Na aula, o professor Jorge, ele explicou sobre a vida do surdo, suas dificuldades e várias outras coisas. E na hora, eu lembrei da minha amiga surda. Lembra? O nome dela é Maria e esse é o sinal dela. Agora eu quero agradecer ao professor Jorge por me ensinar. Muito obrigada. Cada palavra tocou meu coração. Também eu quero agradecer a minha família. Também agradecer aos meus amigos que me ajudaram, me apoiaram, a Bruna, o Lorde, o Luiz e todos os outros. Também, muito obrigada aos amigos do grupo 4, a Rebeca e a Lohane, e todos os outros. Muito obrigada. Também, muito obrigada aos meus amigos surdos, a Fabi, o Jean e a Maria, pela paciência. Muito obrigada. E você, ouvinte? Você quer aprender Libras? É importante se lembrar do quê? A Libras se aplica ao amor. Então, você precisa do quê? De amor pelo surdo. Se você desenvolver amor, você vai conseguir aprender Libras. Tchau!